Olá, você que nos acompanha nesta série de 4 vídeos sobre o contexto histórico-turístico de Maxaranguape. Vamos dar mais um passo hoje na nossa jornada e, sem demora, vamos lá. Então, hoje nós vamos ver aqui o ponto número 3 do nosso roteiro, que vai falar sobre a economia e a cultura de Maxaranguape. Pode-se resumir a economia do município de Maxaranguape a 2 eixos principais: a exploração do mar e do vale do Maxaranguape. Maxaranguape tem sua base econômica centrada, de um lado, na exploração pesqueira e do turismo, que acontece no litoral, e do outro, na exploração agrícola do Vale do Maxaranguape. É importante ressaltar, no entanto, que o litoral já teve uma participação mais importante na agricultura por meio da monocultura do coco, em grandes sítios situados entre Maxaranguape e Caraúbas e entre Maracajaú e Pititinga. Atualmente, os sítios de coqueiros mais importantes do município estão localizados também em área rural, próximo ao Vale do Maxaranguape. Temos aqui uma belíssima imagem aérea de Marinaldo Estevam, né, que mostra o porto de Maxaranguape. E eu gostaria de ressaltar um pouco do contraste, né, entre essa imagem do porto de Maxaranguape, onde nós temos aí várias embarcações, né, de pesqueiras, e uma imagem aérea também aqui do fotógrafo Jaci Júnior, que mostra o porto de Maracajaú. Percebam que, predominantemente, as embarcações foram adaptadas para a prática do turismo, são barcos de passeio. Então, nós temos aqui uma predominância de barcos pesqueiros e no outro distrito, né, de Maxaranguape, uma predominância de barcos adaptados para a prática do turismo. Na pescaria praticada em Maxaranguape, os pescados de maior importância são a lagosta, o polvo, o camarão, a guaiúba, cavala, bonito, dentão, cioba e guarajuba. A pesca de camarão é praticada com redes de arrasto, tresmalho ou mangota, que também capturam, a depender da época do ano, ginga, manjuba, espada e xarel. Nós temos aí uma pequena amostra de alguns desses pescados, né? A lagosta, aí, o polvo, o camarão, a guaiúba, a cavala, o peixe mais comprido ao centro. Embaixo nós temos um dentão, aqui, ó, mais à esquerda, a ginga, o bonito, garajuba e a espada. Já na agricultura, os principais produtos produzidos no município são coco, manga, banana, caju, goiaba, mamão, melancia, macaxeira, mandioca e feijão. Há ainda a criação de galinhas, porcos, ovelhas e bovinos. Então aqui a produção que acontece na zona rural, né, de fazendas e assentamentos que ocorrem ao longo do Vale do Maxaranguape. Aqui sobre a monocultura do coco, que eu falei agora há pouco, nós temos uma mostra de um sítio, um antigo sítio em Ponta Gorda, que fica em Maxaranguape, né, no litoral, e outro sítio em Maracajaú que percebemos nitidamente que o turismo vem se apropriando, né? Aos poucos, os coqueirais vão dando espaço a construções, empreendimentos turísticos, como no caso nós vemos aí um condomínio, resort, e vai diminuindo um pouco essa produção do coco para dar lugar ao turismo. Aqui nós temos um sítio muito grande que ocorre entre Rio do Fogo e Maxaranguape, mais especificamente ali próximo de Dom Marculino. Esse sítio aí que chega a aproximadamente 95 hectares, é um sítio relativamente novo, né? Porque até um tempo atrás eu me lembro de ver esses coqueiros ainda bem jovens mesmo, e hoje são produzidos muitos cocos aí, uma produção muito grande, né? Que até alguns tempos atrás, na nossa adolescência, não existia esse sítio. Aí delimitado um pontilhado vermelho para a gente perceber melhor a dimensão. Aqui nós temos a delimitação do município de Maxaranguape, onde nós temos aqui no canto inferior direito a sede, nós temos aí a praia Árvore do Amor, Caraúbas e Maracajaú. Na parte de baixo aqui, vai seguindo, o limite do município ele vai seguindo as curvas do rio Maxaranguape. E tudo isso aqui é o Vale do Maxaranguape. E ao longo do vale vai estar a zona rural, onde ocorrem as fazendas e os assentamentos rurais.
Então, antes do turismo, o município recebia praticamente apenas os veranistas que tinham casas em Maracajaú, Maxaranguape e Caraúbas, no período das férias e feriadões. Também era muito comum receber piqueniques aos domingos. Barra de Maxaranguape e Caraúbas tinham e ainda têm muitas casas de veraneio. O período do ano em que mais pessoas ocupam o município é, sem dúvida, o Carnaval. A partir de 1994, tem início a construção da sede da Maracajá Dive em Maracajaú, dando início à exploração turística dos Parrachos. Então nós temos aqui uma foto da belíssima praia de Caraúbas, né? E aqui nós temos já uma imagem ali dos tempos do restaurante Aquário, que foi o primeiro ponto de apoio da empresa Maracajá Dive, que foi a primeira a explorar, né, o turismo aos Parrachos. Então aqui nós temos uma foto aérea do fotógrafo Jair Júnior mostrando os Parrachos. Percebam que havia ainda poucas plataformas nessa época, né? Aqui uma foto mais recente e nós já vemos aí um número bem maior de plataformas que servem de base. Alguns são móveis, os catamarãs eles levam as pessoas e fundeiam suas embarcações, então ele funciona como uma embarcação para fazer o translado e também como flutuante ponto de apoio lá nos Parrachos. E alguns são fixos, né? No caso, por exemplo, da Maracajá Dive, que leva o turista de lancha, então a base lá deles é fixa. Então, assim, fora a pesca, o turismo e a agropecuária, a economia do município é movida também pelo serviço público, pensionistas e aposentados, e o comércio local. A indústria não tem uma participação significativa no município. A maior expressão nesse sentido é uma filial da Aquacoco, que faz beneficiamento de água de coco para ser vendida em copos e garrafas de plástico. Nós temos aí, né, uma imagem de um copo de uma água de coco envasada que tem produção no município de Maxaranguape. Um pouco de história. Traçando um breve histórico da economia de Maxaranguape, podemos observar que o município já passou por períodos nos quais um certo elemento econômico estava em alta. Assim, no século XVIII, o município possuía vários pequenos engenhos, banguês, no vale do Maxaranguape, que produziam açúcar e outros derivados de cana-de-açúcar. Boa parte desses produtos era exportada para outros estados por meio da navegação de cabotagem. Então nós temos as figuras de ruínas no Vale do Maxaranguape, né? Um local onde eu mesmo estive aí em 2022 e tirei essa fotografia de uma fazenda, né? Que um dia já abrigou aí uma produção de açúcar. Então nós temos aqui uma imagem agora de um anúncio de cabotagem. Lá em cima percebemos o destino, que é essa embarcação para onde ela se dirigia, Natal, Macaíba, Muriú, Maracajaú e Touros. Lendo um pouquinho, para os indicados portos, segue no dia 2 de abril a barcaça Henriqueta. Quem na mesma quiser carregar, entenda-se com o mestre a bordo da mesma, atracado ao cais ou com Antônio Maria da Silva, no armazém Campo Alegre, junto ao chafariz do Forte de Matos. Então, esse anúncio publicado no Jornal de Recife, dos tempos em que Recife foi um grande polo econômico no Brasil, né? Sabemos que Recife teve uma importância gigantesca na economia do Brasil, né? E de lá de Recife saíam muitas mercadorias que vinham aqui e para vários outros lugares do Nordeste do Brasil. Por exemplo, aí no caso, ó, quem quisesse fazer o transporte de mercadorias poderia contratar aí uma navegação de cabotagem, que era como se fosse um ônibus que faz a linha, né? Esse ônibus, ou melhor, esse barco tinha aquelas viagens certas, onde ele ia e voltava, levando e trazendo mercadorias. Tá ali pra marcar pra Aos ela. poucos irão surgir casas de farinha pelo município, juntamente com os roçados, onde se plantava principalmente mandioca para a produção de É, farinha já e tá goma. perdendo. No litoral, a prática da secagem do peixe era bem comum. Os pescados eram salgados e secados para sua conservação, pois não havia eletricidade para que se pudesse usar refrigeradores. Então, a produção era levada em cavalos para ser comercializada em Ceará-Mirim e em Natal. Eu recebi esse vídeo aí, né, em dezembro de 2024, mostrando aí um ressurgir da Casa de Farinha de Maracajaú, que passou muito tempo inativa,
E aí uma família aí, ó, famílias e amigos se reuniram para voltar aos velhos tempos de produzir a farinha moda antiga. Tá chovendo, né? Não consigo entender. É uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver. Aí tem familiares aí, ó, participando desse momento. Eu tive a graça de participar e é muito bom, é uma alegria participar dessa produção, dormir num lugar Ali pra isolado, Macapaé, sem porque eu tô... eletricidade, é muito bacana. Aqui nós temos a secagem do peixe, né? Uma prática muito comum. Os peixes eram escalados, salgado, muito sal, e era colocado assim, ó, como se fosse uma roupa. Depois de ficar bem sequinho, não estragava mais, né? Você poderia guardar numa vasilha na sua casa e passava muito tempo consumindo aquele pescado. Era assim que se conservava nos tempos em que não se usava geladeira nem freezer. Então, elementos como açúcar, rapadura e mel de engenho, oriundos dos banguês, farinha de mandioca e goma das casas de farinha e peixe do litoral faziam parte da base alimentícia do município. O coco, também produzido principalmente no litoral, completa essa base. Assim, aos poucos, essas culturas vão se desenvolvendo e cada uma tem o seu período de maior destaque. Então, você vai ver, vai ter tempo que é o tempo forte da farinha, da produção de farinha, o tempo forte dos banguês, produzindo rapadura, mel de engenho, açúcar, o tempo forte da produção de coco, né, e do pescado, e daí por diante. Entre as décadas de 1960 a 1980, o município se destacou na caça profissional da tartaruga, a pesca profissional da lagosta e a extração de algas marinhas, chamado também de cisco ou sargaço. Então, em tempos em que não havia sequer um controle, não havia período de defeso, né? A produção da lagosta era feita livremente, abertamente. A pesca da tartaruga, né? Também não existia restrição, era muito comum. E também aí nós temos na figura central algumas mulheres, né, simbolizando aí a captura seja de pequenos pescados, como havia gente que capturava, por exemplo, o lagostim, né, nas pedrinhas, e também o cisco, que foi comercializado, né, houve empresas que compravam o cisco em Maracajaú, como a Algimar, por exemplo. Então, resumindo, nós temos aí no século XIX um tempo forte dos banguês, que eram os pequenos engenhos, né? Veja que a diferença entre a usina e o engenho, você já tira que já é uma diferença de tamanho. Quando você fala usina, você está falando de algo grande, grandioso, com grandes equipamentos, com motores mais modernos, uma produção muito grande, que aí produz açúcar, produz aguardente, produz bastante coisa. No caso do Bangueiro, um pequeno engenho, né, localizado aí nessas fazendas, e era algo mais, digamos, mais familiar. Nós temos, então, no início do século XX, até meados da década de 1980, o período forte da produção do pescado, da secagem do pescado. Nós temos de 1960 a 1980, período forte da lagosta, da coleta de algas e da caça às tartarugas. Nós temos, então, da década de 70 a 1990, o período forte do veraneio dos piqueniques, e de 1990 em diante nós temos então a chegada do turismo, né, que chegou para ficar e modificou todo o panorama do município. Até hoje nós temos grandes mudanças e evoluções baseadas no turismo. Então, essa é a base econômica que nós vimos hoje nesse vídeo. Amanhã nós vamos então dar continuidade, vamos fazer o fechamento dessa nossa série e esperamos que todos estejam gostando. Para fechar, como sempre, gosto de fazer aqui um poema, mais uma vez, do nosso Fernandão. Então vamos lá. O canavieiro e a praieira. Seu moço, vou dizer de onde venho. Venho do morro do engenho, venho do canaviar. Seu moço, vivia cortando cana, todo dia da semana dava para me sustentar. Mas o olhar da praieira morena, que eu conheci na novena, mais doce que o mel de lá. E agora eu só tenho um barraco, a morena e um barco, para bem longe navegar.
na noite dourada da lua cheia, acendo vela para a sereia, que é para ela se agradar. Então, aqui nós finalizamos e amanhã nós fechamos então a nossa jornada pelo contexto histórico de Maxaranguá. Até lá.